Olá, meu irmão, minha irmã, tudo bom com você? Quero te convidar a refletir junto comigo o Evangelho desta sexta-feira, dia 18 de outubro. Hoje a igreja celebra São Lucas Evangelista e hoje nós celebramos o dia do médico. O Evangelho de hoje, meus queridos, é de São Lucas, capítulo 10, versículos do 1º ao 9. O Senhor designou outros 72 discípulos e mandou-os, 2 a 2, à sua frente, a todas as cidades e lugares aonde ele pensava ir. Dizia-lhes: a messe é grande, mas os operários são poucos. Por isso, rogai ao Senhor da messe que mande mais operários para a sua messe. Ide, eu vos envio como cordeiros no meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandália, e não saudeis ninguém pelo caminho. Em toda casa em que entrardes, dizei primeiro: paz a esta casa. E se lá houver quem ame a paz, vossa paz ficará com ele. Do contrário, ela voltará a vós. Ficai nesta mesma casa, comendo e bebendo do que lá houver, pois o operário merece seu salário. Não fiqueis andando de uma casa para outra. Em toda cidade em que entrardes e fordes bem recebidos, comei o que vos for servido, curai os doentes que lá houver, e dizei-lhes: chegou para vós o reino de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós ouvimos a passagem do Evangelho, aqui na narração de São Lucas, onde Jesus envia os discípulos em missão. A missão de Jesus cresceu muito, né? Quando ele se tornou conhecido, cada vez mais aumentava o público que seguia Jesus, necessitando de cura, de libertação, aqueles que queriam conhecer essa forma diferente com que Jesus apresentava a Deus. Então foi aumentando, cada vez mais aumentou de tal maneira que Jesus já não dava conta de ir em todas as cidades que precisava ir. Aqui o Evangelho fala em todas as cidades em que ele pensava ir, mas na verdade que ele precisava ir. Então o que ele faz? Chama os discípulos e envia-os 2 a 2. Aqui eu me recordo do meu período de seminário, sempre antes, quando encerravam as aulas na faculdade, antes de irmos para casa, nós fazíamos missão. E fazíamos missão exatamente desta maneira que como o Evangelho está dizendo. Íamos para um lugar, ficávamos na casa de uma família, talvez você até já tenha recebido um missionário na sua casa. Ali era pregada a palavra de Deus, aquele missionário ficava ali uma semana, o seminarista, celebrava com a comunidade, vivia da realidade da comunidade e anunciava o reino de Deus. Jesus está enviando os discípulos, orientando-os que o que eles vão encontrar pela frente não é a missão, nunca foi, não é e nunca será as mil maravilhas. Então Jesus disse: eis que eu vos envio como cordeiros no meio de lobos. Qualquer lugar onde nós formos, estivermos, tem aqueles que acolhem a mensagem de Deus, tem aqueles que não acolhem. Tem também aqueles que fingem, e esses são os mais perigosos, né? Tem aqueles que fingem acolher, balançam a cabeça para o que nós estamos fazendo, mas por trás estão metendo a faca, descendo a lenha em nós. Esses são os piores. Esses são os piores. Então, os discípulos não sabiam, né, do que eles iam encontrar. Jesus sabia o público que eles iam encontrar. Tinha, e é lógico, a grande maioria, aqueles que estavam sedentos, necessitados realmente de cura. E Jesus dá essa orientação também: curai os doentes, em cada lugar onde entrar, anuncia a paz. Se for uma pessoa da paz, ela vai permanecer e você vai ser acolhido. Se não for, em outra passagem do Evangelho vai ser dito para nós: sacuda a poeira dos seus pés, vira as costas e vá embora, se a paz que você anuncia não for recebida. Então, Jesus dá as orientações para os discípulos, eles vão anunciar o reino de Deus. Nós somos missionários, a igreja é missionária, Jesus foi um grande missionário, nos ensinou a fazer isso. Fazer o quê? A ser de Deus. O finalzinho do Evangelho diz para nós: comunicai a todos, chegou para vós o reino de Deus.
Nós somos chamados a fazer o reino de Deus acontecer. De que maneira? Aqui eu trago as palavras de São Francisco, que nós celebramos recentemente. Pregai o Evangelho a todo o tempo. Se necessário, utilize palavras. O que ele está querendo dizer, meus irmãos? Que nós precisamos ser um Evangelho vivo. Então, que tenhamos essa preocupação de ser de Deus na vida do outro. Isso já é fazer missão. Ser missionário não é só ir para um outro país, ir para além fronteiras. Não adianta você querer ir para um outro estado, para um outro país, se você é incapaz de ser de Deus entre os seus, nos seus vínculos, na sua casa, no seu trabalho, na escola, entre os seus amigos. Se você é incapaz de ser de Deus entre esses que estão próximos de você, você não vai ser de Deus além fronteiras. Só vai passear, só vai conhecer um outro país, só vai conhecer um outro estado, não é? Então, preocupe-se em ser de Deus, porque sendo de Deus, você estará vivendo o Evangelho. E aí aqueles que verão você vivendo desta forma vão se interessar, vão querer saber por que de você ter mudado tanto, por que de você viver desta maneira. E aí é a oportunidade que você tem de fazer missão, de comunicar Deus, né? A partir dessa brecha que a pessoa, abertura que a pessoa está dando, aí você entra, explicando, entra com a palavra, entra com o testemunho, que ali a pessoa está dando a abertura que Deus precisa para poder chegar através de você e ali naquele momento fazer com que você seja missionário, um verdadeiro missionário na vida daquela pessoa. Aí virá a conversão, virão as conversões, como tem o Evangelho que nos mostra o retorno da missão desses discípulos, eles felizes da vida, exatamente porque foram obedientes a Jesus e conseguiram fazer tudo que Jesus disse que fariam, e muitos foram alcançados pela graça de Deus, muitos se converteram. Que tenhamos então esta preocupação de anunciar o reino de Deus com a nossa vida. Se necessário, utilizemos palavras, como nos diz São Francisco de Assis. Deus abençoe você, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.